Bom dia, boa tarde, boa noite, meu amigo, minha amiga prevencionista. Tudo bom com você? E aí? Segundo dia com o nosso visual mais novo. O que você achou? Melhor que o blazer? Não? Comenta aqui embaixo. O que você quer que eu venha vestido a próxima vez? Contanto que não seja de galinha pintadinha, né? Ou do Adocica, lembra daquele Adocica? Eu tive um problema, né? Eu tive um problema. Eu tinha conhecido minha esposa naquele ano, que a gente foi pra um carnaval, e eu fui com aquilo. Eu sei, David, é aleatório eu falar essa porra agora, mas... A graça do negócio é esse. E a gente tá falando alguma coisa aleatória porque a gente vai falar com um cara aqui que é um cara de criatividade, né, bicho? Um cara do marketing. E se você tá achando que hoje a gente vai falar sobre NR, sobre legislação trabalhista, sobre legislação previdenciária, pode ir embora. Mas, se você é um profissional de saúde e segurança, seja técnico, engenheiro, e entende que posicionamento, né, marketing digital, né, e marketing digital não é Instagram e TikTok. Não é. É estratégia. Certo, seu Marco? Sim. Tá? E eu tomei muita porrada, né? Tomo até hoje, né? Mas eu gastei muito dinheiro achando que estava fazendo certo, né? Com pessoas que me falavam que eu estava fazendo certo, mas que na verdade nem elas sabiam o que estava fazendo. E tem muito disso no mercado. Então a gente precisa tomar muito cuidado com quem a gente confia para tomar determinadas decisões. Outro ponto que é interessante é que muitas pessoas, eu vejo muito técnico de segurança, engenheiro de segurança, gastando muito tempo com o serviço de marketing, né? Faz arte, faz o próprio site, faz não sei o que, faz não sei o que lá. Papá. Eu comecei fazendo assim, só que ao longo da minha vida eu percebi, mas essa não é a minha atividade fim. Qual é a minha atividade fim? Pô, desenvolver o conteúdo, gravar vídeo, escrever artigo, escrever livro. Essa é a minha atividade fim. É conhecimento técnico. E muitas das vezes a galera fica segurando os trocadinhos para poder... porque eu não tenho dinheiro. E não vai ter, parceiro. Se você não fizer o negócio de forma estratégica, você vai viver a vida enxugando gelo. É ou não é, Marcão? Exatamente. Marcão, então a gente vai falar aqui sobre posicionamento, sobre marketing digital, sobre a questão do mercado de SST nessa questão de posicionamento nas redes sociais de uns anos para cá, principalmente depois da pandemia. Todo mundo quer ser digital. Hoje ninguém mais quer ser engenheiro, ninguém quer ser mais médico, ninguém quer ser advogado. Todo mundo quer ser TikToker, né? Influencer, né? Ninguém mais quer pagar conta, quer fazer publi. Só que isso não é a realidade da maioria, né? E a gente precisa falar sobre a verdade aqui. É por isso que a gente está aqui, tá? Eu e o Marcão temos uma parceria de longa data, já deve ter uns 10 anos já, né? Desde 2018. Eu jurava que era um pouquinho antes, desde 2015. Né? E a gente sempre teve aí junto. Se hoje, né, eu tenho uma logo, né, e todo um arcabouço visual, né, eu devo isso ao Marco, né? E a gente começou um projeto junto, mas infelizmente não deu muito certo porque nos deixaram na mão. O nosso fornecedor nos deixou na mão, mas tudo bem. A gente vai voltar com esse projeto. Eu queria, Marcos, primeiramente agradecer por estar aqui comigo. Eu queria que você começasse se apresentando, falar um pouco de você, né? O que você pode trazer para a gente aqui da área de segurança. Ok. Vitão, para mim é um prazer muito grande estar aqui contigo, né, essa noite. Agradecer aí a oportunidade, né? É a primeira vez que eu participo de um podcast. Já tenho um convite já para participar de um outro. Mas enfim, eu acho que é só mesmo agradecer a oportunidade, obrigado mesmo. E conforme você falou, né, uma parceria já de muitos anos. Eu lembro da primeira vez que a gente se encontrou para poder falar de marketing, né? E é isso, cara. Estou aqui para poder agregar, para poder ajudar e vai ser um prazer poder falar com o teu público aí. Maravilha, Marco. E afinal, como é que o marketing chegou na sua vida?
Então, rapaz, na verdade o marketing ele entrou mesmo na minha vida mais ou menos por meados aí de 2008, mais ou menos. Acho que foi em torno disso. Não, meados de 2009, para ser mais preciso. Assim, eu comecei, né, desde o segundo grau, eu fiz um segundo grau técnico em processamento de dados. Eu comecei fazendo desenvolvimento de sistemas, né? E assim, eu lembro que a primeira aula foi amor à primeira vista, né? Acesso ao computador, aquela coisa toda, programação, fazendo o botãozinho lá se mexer e tudo mais. E a partir disso, quando eu terminei o segundo grau, eu fui fazer praticamente um estágio numa empresa, né, de desenvolvimento de sistemas. E lá fiquei e ganhei experiências com outros tipos de profissionais e tal. Só que a minha estadia lá ela não durou um ano, né? Durou aí alguns meses e tal. Depois eu fiquei desempregado e pensei, bom, eu preciso fazer alguma coisa para ganhar dinheiro. Que tal fazer os meus próprios sistemas, né? E poder oferecer isso ao mercado. E aí eu fui e tudo mais, e em 2009 eu entrei para uma empresa, né, falando de uma forma bem resumida, entrei numa empresa de marketing, e ali, meu amigo, eu tive acesso a muitos profissionais, a empresa é empresa grande, e eu já cheguei meio que no olho do furacão, tendo que fazer as coisas. Claro que eu já tinha uma experiência de marketing gráfico, né, e assim, a empresa agregou muito na minha vida, fiquei lá por 9 anos, depois a empresa, enfim, quebrou e tal, teve que fechar as portas por questão de má administração, mas foi um know-how muito grande para mim. Quando eu saí de lá, eu fundei a minha própria empresa, que é a Ideia em Pixel Marketing. E estou aí no mercado. Maravilha. E em relação, né, a essa questão de marketing, né, todo esse processo, você falou na parte gráfica, design, o que mudou, né, de uns anos para cá? De 2009 para cá, você entende que de mudança, assim, mudou muita coisa, né? Mas assim, o que você mais enxerga como significante nessa mudança de 2000 na época que você começou no marketing e agora? Olha, Vitor, então, quando nós fazíamos, por exemplo, assim, uma reunião para falar de marca, eu lembro que era algo um pouco engessado, né? Você utilizava muito papel, você fazia um desenho, você fazia um esboço. Depois, com o tempo, né, ao passar de alguns anos, a coisa foi meio que melhorando. Vieram, enfim, as tecnologias. Por exemplo, hoje, para você poder fazer um esboço de uma marca, às vezes você não precisa nem utilizar o papel mais. Você já tem o tablet onde você já faz o desenho ele já vai para o computador de uma forma onde você consegue vetorizar e colocar vida nisso. E, claro, a gente não pode deixar de falar, né, dando um salto aí, da inteligência artificial, né? Conforme a gente estava vendo agora há pouco aqui, a estilização que você deu nas suas marcas aí, criando tudo o mesmo padrão, né? Um padrão de cores, um padrão de formato. Então, é isso, cara. E o mercado, ele promete mais, tá? A inteligência artificial está prometendo mais ainda. Então, o que eu aconselho é que o profissional ele fique antenado, estude o mercado, para estar sempre acompanhando as novidades aí. Você falou da questão de concepção de marca, né? Eu acho que é importante a gente falar da questão da construção. Todo profissional, ele é a sua própria marca, certo? E muitos profissionais acham que para você ter uma marca, você precisa ter um CPF. Um CPF não, desculpa. Você precisa ter um CNPJ, né? Mas a partir do momento que eu levanto a minha bandeira, né? Que eu defendo, né, ali até numa entrevista de emprego, é uma marca. Né? Então, se a empresa tem o portfólio, né, o CPF, a pessoa tem o currículo, tem o LinkedIn. E é interessante a gente bater nessa questão da importância da marca. E eu acho que durante esse tempo a gente conversou bastante, eu acho que você pôde observar as mudanças que eu mesmo fui tendo, cada hora testava um negócio, cada hora vi uma coisa que não dava certo, e muito do marketing é tentativa e erro, né, Marcão? Dentro desse processo de construção da marca, né, o que você entende que poderia ser fundamental para um técnico ou para um engenheiro de segurança ele criar a sua marca pessoal? Então, Vitor, você falou de uma forma bem assim precisa e bem assim objetiva, e é exatamente isso. A marca, ela é você, né? O brand é o quê? O brand é você.
né? A forma como você se posiciona, a forma como você é enxergado pelo seu público e pelos profissionais que você quer atingir, as empresas, enfim, né? Então a marca, ela já começa ali. Agora, claro, se você quiser dar vida a isso, se você quiser transformar isso numa coisa profissional, é óbvio que você vai ter que utilizar meios para que isso venha acontecer. E os meios são o quê? É o marketing digital, você ter uma marca muito bem construída, né? Se você analisar, nós temos aqui no telão a sua marca do podcast. Você utiliza as cores laranja, verde, você tem um padrão de fonte. Então, essa marca aqui com o tempo, ela sendo massificada, sendo vista pelo seu público, automaticamente a pessoa, quando vê uma letra ou quando vê uma cor, ela já associa à sua marca, Sim, né? sim. Então, quer dizer, isso é brand, isso é aquilo que você leva para o seu público, a emoção, o sentimento que é passado, né? Então, hoje o que eu posso dizer para um profissional de SST, que ele seja a própria marca dele, que ele coloque a cara para poder, né, que ele abra, enfim, crie as redes deles e tudo mais, e coloque o rosto para poder falar sobre a sua própria marca, né? E claro, você ter uma marca, né, um símbolo que vai passar uma demonstração daquilo que você faz, Sim, sim. entendeu? Então, uma das coisas que eu observo, né, Marco, é que muitas das vezes a galera, às vezes, fala uma coisa, né, apresenta outra, escreve outra. Você, às vezes, acaba vendo uma incoerência, uma incongruência entre a forma com que a pessoa se posiciona falando, a forma com que ela escreve no texto e a forma que ela tem a organização visual dela, né? Então, essa questão de cores, por exemplo, eu sempre trabalhei muito nas marcas com verde, mas eu não sei por que o laranja surgiu de algum lugar, né? Eu não lembro agora como é que foi a história do laranja, mas eu falei, porra, mas o laranja pode dar um pouco mais de vida, né? Porque o verde acabava ficando muito mais down. Eu não sei, assim, porque não é minha expertise, entendeu? Sim, Mas sim, sim. o cara que, porra, é profissional com você, o cara estuda, né? As cores, As cores, né? o que que significa cada cor, o que que significa o contorno. Ah, a letra pode parecer moderna, pode ser não sei o quê, né? Eu sempre fui curioso quanto a isso. E você sempre me ajudou bastante nisso, né? Então, assim, a primeira coisa que eu sugiro pra você, né? Se você hoje tem dificuldade, bicho, procura alguém pra te ajudar a construir a sua marca, a construir a sua identidade. Vitor, mas eu não quero ser eu não quero ter uma empresa. Eu não quero ser empreendedor. Pô, eu quero ser funcionário pra sempre. Tudo bem, né? Não tem problema nenhum, mas você não sabe o dia da manhã. Vai que de repente, quero empreender. Aí tu tá lá com 45 anos, tendo que começar tudo do zero. Exatamente. E assim, é o que você falou, né? Por exemplo, eu pego muito cliente que às vezes chega, o cliente que abriu uma empresa recentemente, ou já tem uma empresa no mercado, que de uma certa forma já está até meio que consolidada, mas a empresa às vezes não tem uma marca. E às vezes o cliente, ele meio que, que negligencia isso, né? Ele chega, mas eu acho que eu não preciso disso e tudo mais. Aí eu tenho que fazer todo um estudo, toda uma demonstração para sentar com ele para poder apresentar. Para aí sim ele poder entender que de fato ele ter uma marca bem estabelecida, bem criada, ele consegue atingir um público bem maior. Entendeu? Porque quando a gente fala de marketing, a gente não está falando, por exemplo, só de letra, só de cores, não. A gente está falando. Até existe uma área do marketing também chamada de neuromarketing, aquilo que impacta de uma forma até o visual da pessoa, o cérebro da pessoa, assim, conforme ela vê, conforme ela enxerga a marca, né? Sim. Então não é só letra, não é só cores, é exatamente também o seguinte, é o posicionamento, é a mensagem que você passa, às vezes até por trás da marca. Entendeu? Isso acontece muito. Por exemplo, tem empresas, acredito que no Brasil não, mas tem empresas que quando vão criar uma marca, eles fazem todo um estudo em cima, que, assim, de forma que a pessoa que vê a marca, ela não enxerga, às vezes, um símbolo que está ali, mas de forma assim... Subliminar, ela enxerga, mas não diz que conseguiu enxergar. Sim. Entendeu? É um negócio meio complexo,
mas tem marca que trabalha com isso. Sim. Entendeu? Então, assim, o marketing ele não é só isso, ele é toda uma ciência por trás, que a pessoa pode vir a trabalhar e melhorar cada vez mais o seu posicionamento e, enfim, a visão que o seu público vai ter da sua empresa. Hoje em dia, né, Marco, eu vejo também muito profissional de segurança, principalmente a galera que tem ali seus 3, 4, 5 anos acima, eles já querem se posicionar como mentor, como especialista de uma determinada área. Tudo bem, acho que cada um tem o seu direito, mas assim, eu mesmo, com, sei lá, 20 anos, eu tinha mentor, eu acho que é uma palavra forte. Mas tudo bem, acho que cada um tem, mas a pessoa tem que avaliar entre o que ela está escrevendo e o que ela passa. Né? Como é que eu vou dizer que eu sou uma coisa que eu não tenho experiência prática, eu não tenho vivência, eu não tenho conhecimento, eu não tenho formação? E eu bato muito na tecla, principalmente o pessoal de segurança que quer ser especialista de umas coisas que às vezes nem existem. Na época que saiu o E-Social, o negócio não estava nem rodando, eu já tinha especialista em E-Social, mas o negócio nem está funcionando, bicho. É especialista de quê? Só de porque leu o manual que está na... Entendeu? E eu acho que isso acaba, né, essa generalização de que todo profissional acaba sendo especialista em tudo, eu acho que acaba desvalorizando realmente os profissionais. E isso tem a ver com branding. Estou errado, não? Com certeza, né? com certeza. Pode falar. Muito se fala da questão da desvalorização e da pouca remuneração dos profissionais de segurança. E eu comentei um dia desses num grupo que esses vídeos de inteligência artificial, a grande maioria desses vídeos são destacando os pontos negativos do técnico de segurança, do engenheiro de segurança, destacando que ele é visto como chato, que o pessoal acha que ele não trabalha, que não sei o que não sei o que lá. Aí o X da discussão, bicho, a gente só vai fazer vídeo levando para esse lado? Porque eu tô reforçando um estereótipo negativo. Isso reforça do ponto de vista da marca. Tô errado ou não? De jeito nenhum. Entendeu? De jeito nenhum, Vitor. E enquanto a gente... mas a minha página é de humor. Eu falei, então, bicho, tu não é tech segurança. Você é humorista. São duas coisas diferentes. Se você quer se posicionar como técnico, como engenheiro de segurança, parceiro, você pode ter humor, você pode ter uma pitada, você pode até fazer a graça no vídeo, mas a tua mensagem tem que ter um contraditório. O cara fala isso, mas é isso. Sim. Tô errado ou não? Não, de jeito nenhum, de jeito nenhum. E assim, Vitor, a gente vê muito isso daí, cara, nos influencers, né? Por exemplo, você pode pegar um influencer aí famoso, que às vezes ele se posiciona de uma forma errada e, cara, ele é taxado, assim, de negativo, a imagem dele cai. Por quê? Porque é a marca dele, é o branding dele, é o que ele está acostumado a fazer e às vezes ele pega uma situação que não tem nada a ver, às vezes um assunto é político, alguma coisa, até para poder viralizar, e não soa bem para aquilo que ele já está acostumado a fazer, para aquilo que o público dele já enxerga ele, né? Então, isso é muito importante. E sobre a questão que você falou dos profissionais, né, que às vezes é especialista em alguma coisa e, enfim, a pessoa não sabe nem o que está falando, cara, isso aí é em toda a área, são em todas as áreas, entendeu? Qualquer área hoje que você pegar aí, abrir aí o YouTube, você vai encontrar um especialista em alguma coisa, um vendedor de curso, que às vezes você compra o curso, eu já passei por esse tipo de experiência, infelizmente, e quando você abre lá, tudo que tá lá você já sabe. Pô, mas vem cá, o cara falou isso, o cara falou aquilo, mas você não encontra. Ele acaba falando mais do mesmo, né? Então, assim, tem que tomar cuidado. E, enfim, o profissional que quer ter passar uma imagem, né, de confiança, de solidez, ele tem que saber o que está falando. Não pode simplesmente abrir uma live ou fazer um vídeo falando de forma aleatória sem saber o que está falando. Ele tem que ter experiência, ele tem que ter o know-how suficiente para passar a mensagem. O pessoal esquece que o contexto, o conceito de influencer é influenciar em alguma coisa baseado em algo. Mas, enfim, não vamos entrar nesse mérito. Chefe, já que a gente está falando de branding, como é que você pode trazer a importância do manual de identidade visual para a marca? Vamos lá. Manual de identidade visual.
Cara, isso é muito importante. Infelizmente, as empresas, assim, as empresas menores, assim, as empresas de pequeno e até de médio porte, às vezes não utilizam. Mas as empresas de grande porte, elas sempre utilizam, tá? O manual de identidade da marca nada mais é como se fosse um manual técnico de algum produto, né? Você compra um produto, ele vem com um manual técnico ensinando como é que liga, como é que funciona. E o manual de identidade da marca, ele vem trazendo as especificações da marca. Então, por exemplo, a paleta de cores, né? Por exemplo, a sua marca mesmo aqui do podcast, ela utiliza o verde, o laranja. Então, aquele verde que está ali não é qualquer verde. Eu não posso ir lá na minha paleta e pegar um verde aleatório e utilizar. Existe um código daquele verde. A mesma coisa o laranja. Outra coisa também que é bem citado também no manual da marca é o padrão da fonte, né? O nome da fonte, o padrão, se ela é um padrão mais rústico, um padrão mais, enfim, mais atual, um padrão mais técnico, né? Então, existe uma diversidade de coisas que o manual da marca ele deve trazer. Para quê? Para que o profissional ou uma outra empresa, não a empresa necessariamente que criou a marca, ela tenha isso em mãos para quê? Para dar continuidade ao trabalho que foi desenvolvido para aquela marca, entendeu? Então, isso é essencial. Geralmente, as empresas grandes já têm esse tipo de manual, mas, assim, o que eu sempre aconselho, né? O profissional que está começando, ele tem que ter esse manual em mãos, ele tem que ter a logo dele em vetor. Para quê? Para que ele tenha tudo em mãos para dar continuidade àquele processo inicial que ele teve desde quando criou a marca. Você tá falando aqui, eu tava prestando atenção aqui, eu vou ter aqui, ó. Eu tenho uma dessa logo aqui, acho que eu não vou achar aqui, mas eu tô com o da estilo look 3D semi-realista, não flat, com leve brilho e sombreamento suave para gerar volume. Cores: círculo e seta em verde primário, asterisco 2A7 7C3F, SST em grafite, asterisco 2C, né, com efeito metálico discreto, 360 em laranja destaque, asterisco FF60, enfim, né? Mas com isso você consegue dar uma identidade, porque vai ser sempre o mesmo verde, sempre o mesmo tom, sempre o mesmo padrão, né? E o que eu acho curioso, Marco, é que assim, a gente da segurança, a gente briga por padronizar processos. Porque a padronização de processos, você evita retrabalho, você evita desvio, você evita erros no processo, certo? E muitas das vezes a gente não leva essa preocupação que a gente tem em relação à segurança para outras áreas profissionais nossas. Né? Sim, sim. Não, sim, Vitor, isso aí com certeza, isso é essencial, tá? Por exemplo, eu posso citar um exemplo aqui de uma marca famosa. Imagine um vermelho. Você está dirigindo e você enxerga um outdoor em vermelho, às vezes só com uma letra ou com uma fonte. Automaticamente, a sua mente ela já remete a um perfil de refrigerante, entendeu? Poxa, eles estão falando daquele tipo de refrigerante. Você vê o Natal, todo ano, aquela propaganda que você já... Quando você já olha, automaticamente a tua mente, o teu cérebro, ele já comunica. Olha, já é a propaganda do refrigerante, entendeu? Então isso é brand, isso é marca, entendeu? E outra coisa, assim, algumas marcas elas ficaram tão a palavra não era famosas, né? Mas que elas se incorporaram ao produto, né? Você pega a questão da Gillette, né? Gillette é uma marca, não é o produto em si. Isso. Né? Você pega o Bombril, é uma marca, Bombril. O produto é a esponja de aço. Você pega a Xerox. Xerox é a empresa que faz a máquina de fotocópia. Né? Então são empresas ali que, com o seu posicionamento, com o serviço, enfim, elas se colocaram tão forte no mercado que elas se tornaram o mercado, basicamente. Né? E isso a gente pode fazer com um profissional de segurança. Você pegar hoje no mercado de segurança, você tem vários profissionais que são referências a nível nacional, se não internacional, em determinados assuntos. Sim. Só que isso é uma construção. Isso não é de um dia para o outro, certo? E isso está vinculado, isso que a gente está falando. Então a gente já falou de brand, de construção de marca, identidade visual,
né? Para a gente chegar naquilo que interessa, que é a questão do posicionamento estratégico, né? Que aí a gente vai abordar efetivamente, como você falou, marketing, que a gente começou falando, marketing não é postagem, né? Marketing não é fazer postagem aleatória. Eu falo com um colega meu que ele, já falei com eles algumas vezes, né? Ele é engenheiro de segurança e advogado, né? Se tiver aqui, de repente ele vai querer brigar comigo, mas eu vou falar. Eu falei, doutor, você tem que escolher para quem que você quer falar. Você quer falar para advogado ou você quer falar para engenheiro de segurança? Não, pros dois, bicho, não dá. A linguagem é diferente, o entendimento é diferente. Por mais que você tenha assuntos comuns, a forma de falar é diferente. A comunicação é diferente. Eu demorei a entender isso também, né? O advogado, você vai ter uma fala mais catedrática, mais vinculada à questão legal. O engenheiro, por mais que de segurança que estude muito legislação, bicho, ele é um cara mais prático, ele é um cara de solução de problema, né? Ele não é um cara de doutrina, ele é um cara de ação. Então, se tu quiser prender a atenção do engenheiro, não vai ser da mesma forma. E eu vejo muita gente na área de segurança hoje, principalmente nas redes sociais, sem um posicionamento estratégico, né? O que o posicionamento estratégico, né, pode contribuir para o fortalecimento da marca? Vitor, então, para a gente falar de posicionamento estratégico, a gente tem que falar também, assim, a gente não pode deixar de falar sobre a questão do nicho, né? Primeira coisa, o profissional, assim, isso é válido para todas as áreas, é o que você falou, você citou o exemplo do advogado, né, do profissional de segurança e tudo mais. Então, por exemplo, o profissional, a pessoa que vai se posicionar, a primeira coisa que ela tem que fazer é escolher um nicho do que ela vai falar, né? Do que ela vai trazer. E em cima disso, ela vai criar o posicionamento estratégico dela. Vem cá, qual o público é desse nicho aqui? Como que eu posso me comunicar com esse público? Entendeu? Então ela tem que fazer um estudo, ela tem que fazer uma avaliação desse público, tentar entender a forma que esse público vai ouvi-la, vai enxergá-la, para que ela tome a ação de aí sim pegar e começar aos poucos a se posicionar, né? E aí entra a questão que você falou, os termos que a pessoa vai utilizar. Se ela vai falar para um advogado, uma pessoa da área da lei, ela tem alguns termos para poder utilizar. Se ela fala por segurança de trabalho, ela tem os termos também, né? Então ela tem que estudar bem o mercado que ela vai entrar e nunca chegar querendo falar tudo, que ela faz tudo, entendeu? Quem faz tudo não faz nada. Isso é uma coisa também que eu custei também aprender, né? Então, assim, não adianta. A melhor coisa é você se posicionar, escolher o seu nicho e definir uma estratégia clara e objetiva daquilo que você quer falar, entendendo melhor o seu público, entendendo melhor como esse público ele se comporta, como ele age, entendeu? É a melhor forma de você dar o start. Pegando um gancho, né, Marco, e assim, se você observar, eu mudei algumas vezes de nicho dentro da segurança do trabalho, né? Então, quando eu comecei ali me posicionar mais forte nas redes sociais, que foi ali em 2018, 2019, né? Eu fazia alguns cursos de higiene ocupacional, né? Dava aula disso na BPA, no Senac, né? Então, as pessoas me tinham como referência na área de higiene. Só que não era o que eu queria, né? Aí eu tendi a ir para a questão de gestão e rotinas, né? Então, batia na tecla. Eu cheguei a fazer um curso falando sobre a questão de gestão e rotinas e tal, papapá. Até que eu entendi que eu tinha uma coisa clara na minha cabeça, assim. Eu via muita gente boa fazendo conteúdo, compartilhando conhecimento, e eu tinha forte na minha cabeça que eu queria fazer o que ninguém estava fazendo, né? E assim, você tem muito poucas pessoas que puxam o profissional de segurança pela área que não é técnica, né? Você tem muitas poucas pessoas fazendo isso. E foi ali que eu falei, não, mas é isso aqui que eu quero fazer, né? Só que, como fazer isso? Né? Desenhar a estrutura, como fazer isso? Então é um processo de construção, você entender
como é que você vai tirar aquilo que está na tua cabeça. Então, quando eu comecei a comunidade, na minha cabeça era muito claro como é que funcionava. Mas na hora de vender, na hora de se posicionar, né? Isso, por exemplo, a questão de venda. Uma outra coisa que eu errei muito, e eu falo para você que está aí do outro lado, se você não tem produto para vender, infoproduto ou serviço de consultoria para você fazer dinheiro, para de ficar postando aleatoriamente. Porque eu fazia postagem 3, 4 por dia, eu marco lá, porra, Vitor, pra que 3 artes, não sei o que, postando. Mas o que eu queria com aquela arte? Nada. O que eu ganhava com aquela arte? Nada. Né? Agora, a partir do momento, o processo de construção é o contrário. Se eu falar besteira, você me corrige. Primeiro eu estabeleço o que eu vou vender, para depois eu montar o meu planejamento editorial de conteúdo. Tô errado? E o público que você vai falar. Sim. Né? Exatamente, Vitor. Assim, eu lembro dessa parte, você falou. Eu lembro que uma vez eu te questionei, eu pensei, poxa, mas calma aí, por que ele tá fazendo 5 postagens por dia, 3 postagens por dia? Porque, na verdade, Vitor, infelizmente, a gente tem aí na internet os profissionais que dizem, não, você tem que postar pelo menos tantas artes por mês, tantas artes por dia. Agora é o seguinte, será que isso é necessário para o seu nicho? Entendeu? Será que quando ele fala isso, ele está falando de uma forma voltada mais para um outro nicho, para o nicho dele, ou é para o seu? O que é válido às vezes para um nicho não é válido para o outro. Entendeu? Então o profissional, ele tem que estar sempre ligado nisso. Pessoal, eu vou falar aqui, não fiquem postando aleatoriamente, sabe? Sem ter um planejamento estratégico. Não funciona. Eu já estou nesse mercado há muitos anos, atendo empresas de vários tipos de segmento, e às vezes o cliente chega, não, porque a gente tem que postar, porque tem que ter post, porque tem que ter vídeo, porque tem... Não façam isso. Vocês vão deixar um Instagram bonitinho, muito bem estruturadinho, mas não vai ter engajamento, não vai ter venda. E o que todo mundo que está no mercado quer o quê? Quer vender. Então, tem que ter o posicionamento estratégico, tem que saber o seu público, para quem você vai falar, para quem você vai vender e, claro, consultar alguém que tenha realmente o entendimento disso, que tenha experiência para sentar contigo e definir um planejamento. Olha, você vai falar assim, esse público é uma faixa etária de tantos anos até tantos anos, entendeu? Para aí sim você, aos poucos, ir dando start e fazendo sempre uma avaliação daquele tipo de trabalho, entendeu? E em cima disso entram várias outras coisas, o tráfego pago, enfim, né, que são ferramentas para dar tração ao seu posicionamento, à sua estratégia. Não, e é interessante você falando da questão das publicações. Eu fiz isso durante muito tempo, de forma aleatória, uma coisa não falava com a outra. Hoje, eu conduzo tudo para Visão 360. Então, a gente tem um podcast aqui, tem a newsletter, tem a comunidade propriamente dita, tem a plataforma, as palestras que quando me convidam, eu estou participando de um livro, que eu estou escrevendo um artigo sobre a 360, né? Então, tudo eu conduzo e carrego para dentro desse contexto, né? Então, assim, eu demorei a acertar a mão, eu demorei a entender, né? Eu já poderia estar muito, entre aspas, melhor, mais à frente na questão de faturamento mesmo, de grana e tal. Outra coisa que sempre me limitou, que eu vejo muita gente, eu não sou aquele cara que gosta de fazer falsas promessas ou de promessas ilusórias, eu vejo muito, ganhe 10 mil por mês fazendo isso, ganhe 20 mil, pô, eu conheço o mercado há 22 anos. Eu não vou... Pode acontecer? Pode, mas é exceção da regra. Eu não vou vender a exceção. Se eu for vender, eu vou vender a regra. E eu vejo muita gente do nosso mercado vendendo esse tipo de coisa e gente comprando. Entendeu? Então a questão do posicionamento estratégico, né? Mesmo para você que está aí do outro lado. Vitor, pô, eu não quero vender nada. Tudo bem, ok. Mas se posiciona como profissional para, no mínimo, contribuir de forma porque as pessoas conheçam a segurança do trabalho, né? Saibam o que ela representa, o que ela significa, né?
por exemplo, quem tá no seu Instagram hoje, sabe que você é técnico de segurança? Sabe que é engenheiro de segurança? Ah, Vitor, não, meu Instagram é pessoal. Tá, mas o que tu vai ganhar publicando só foto de cerveja, churrasco? É? E se tu tá com a vida certinha, porra, ganhando o que tu quer, feliz, beleza, tudo bem, faça o que você quer. Agora, porra, se tu não tá satisfeito com quanto tu ganha, se tu não tá satisfeito com o carro que tu tem, se tu não tá satisfeito onde tu mora, parceiro, tu tem que fazer alguma coisa diferente. Não dá pra fazer a mesma merda que você tá fazendo esse tempo todo, né? E, querendo ou não, se posicionar hoje visualmente chama atenção. Desperta, às vezes, curiosidade, desperta oportunidade, né? Falei tanto aqui que eu me perdi, né? Tudo certo aí, David? Tô falando demais hoje, né? Tudo bem. Então, chefe, eu acho que assim, a primeira coisa, né? Seguindo o que você falou, o que a gente poderia fazer hoje? Eu sou técnico de segurança, não tenho um posicionamento hoje forte. De repente, no Instagram, no LinkedIn, o que você pode sugerir para essa pessoa fazer a partir de amanhã como ação prática para mudar esse cenário? Olha, Vitor, o que eu diria seria o seguinte: façam primeiro um estudo, né, do seu segmento, da sua área, estude bem, analise, tá? Antes de fazer qualquer coisa. Eu acho que é a primeira coisa que um profissional ele tem que fazer, tá? Estudou, pegou ali alguns exemplos e tudo mais, né? Aí sim, você vai para frente da tela, abre um vídeo ou começa fazendo um post, mas de forma bem estratégica, em cima daquilo que você estudou e definiu como meta, tá? Então, por exemplo, fazer lives, ele pode, por exemplo, começar fazendo lives, ele pode começar até fazendo post mais, assim, bem estruturado, nada muito aleatório, entendeu? Ele pode começar criando a marca dele, entendeu? Se hoje, por exemplo, você é profissional, se você não tem uma marca criada, bem definida, eu sugiro o seguinte: o primeiro passo, crie uma marca bacana, crie uma marca legal, tá? Estude o mercado, estude o seu público, para aí sim você começar aos poucos a se posicionar dentro da internet. E paralelo a isso, é sempre estudar um mercado, Vitor. Eu costumo dizer, tá? A gente falou aqui, por exemplo, questão de, mas faz 3 postagens por dia, 5, 6. Isso era válido até um certo tempo atrás, tá? Hoje já não é mais válido. Hoje, se você não tiver um posicionamento claro, bem definido, você não vai gerar retorno. O que era feito antes e gerava retorno antes, já não vai gerar retorno mais. Entendeu? Então, a ideia é o seguinte: ficar bem antenado no mercado, estudar e entender bem o seu público. Eu acho que isso é o principal fator para quem quer começar. E claro, a partir disso, ele vai se deparar com vários outros tipos de ferramenta, né? Tem a questão do tráfego pago também, que a gente ainda não falou, mas a gente pode falar, né? Que o tráfego pago ele vai dar tração, né? Aquilo que você está se propondo a fazer, aquilo que você está fazendo, né? Em questão de postagem, questão de vídeo. Mas assim, para começar, estude primeiro o mercado. Show. Você tá falando, eu tô procurando aqui. Ô, David, se eu te mandar um negócio aí, tu tem como botar aqui ou não? Não, tem que... não. Ah, é? Deixa eu ver se eu... Windows K? Pera aí. Deixa pra lá. O que é que você quer mostrar? Eu vou mandar pra ele bota no vídeo depois. Eu ia botar as logos. A minha primeira, a depois a que tu fez e a de agora. Entendeu? Bem, maravilha. Vamos continuar aqui. Então, galera, você que tá aí, que quer se posicionar, tá? Então, primeiro, como o Marco falou, estuda o mercado. Entende o que tá funcionando, o que não tá funcionando.
mas coloca a tua essência, coloca quem é você, né? Explora bastante isso. Eu tô falando isso porque eu tomei muita porrada até acertar a mão. Gastei muito dinheiro com curso. Porra, sei lá quantos cursos de marketing digital eu fiz. Eu já podia até, de repente, arrumar um bico de... curso de copy, curso... Enfim, né? E eu deixei, focado no marketing, eu deixei, às vezes, de criar produtos. Que é a minha Sua expertise. expertise fim, né? Eu poderia estar fazendo as coisas. Hoje, por exemplo, eu transformo muita coisa em produto. Você falou live. Eu não faço live há mais de um ano. Por quê? Porque eu entendi que não me agregava nada. O que eu faço? Hoje eu faço as aulas no Meet, tenho uma troca ali muito melhor, pego aquela aula que eu gravei, jogo na comunidade. E acabou. É minha estratégia que está funcionando. É o que funcionou para você. É o que funcionou para mim. Há quanto tempo eu não faço live? Não, bicho, eu não faço live há muito tempo. Há mais de um ano. Há mais de um ano eu faço as reuniões no Google Meet, gravo e entrego. E é o produto. É o que tá dando certo. É o que tá funcionando, entendeu? E a gente tem que parar, muitas das vezes, por não ter os dados que a gente gostaria, por não ter os números que a gente gostaria, às vezes a gente acha que tá no caminho errado. Por muitas vezes eu me perguntei se eu não estava no caminho errado, né? Mas de um tempo pra cá eu tenho observado que, porra, beleza, bate cabeça, mas ok, a coisa tá funcionando, né? E eu acho que essa estratégia que você comentou, porra, de estudar o mercado, entender, né, fazer as comparações, é fundamental para você saber se até o que você quer efetivamente. Exatamente. Eu sempre assim enfatizo isso, Vitor, o fato de estudar o mercado, porque, por exemplo, os clientes que a gente atende, eles não estudam o mercado. Às vezes eles estão, por exemplo, já tem empresa até consolidada, mas a empresa parece que começa a fluir, as coisas começam a dar certo e a coisa meio que vai andando assim, sozinho. Quando chega um momento de desafio, que a empresa acontece alguma coisa, eles simplesmente não sabem fazer nada. Ele fica perdido. E aí chega, caramba, como é que eu faço isso? E às vezes o óbvio eles não conseguem enxergar. Sim. Entendeu? Então eu sempre enfatizo, estudem o mercado, pegam, por exemplo, os profissionais da mesma área, façam uma comparação, sabe? Busque se informar antes de você se posicionar e querer falar alguma coisa, entendeu? Para que você comece, pelo menos, a fazer a coisa da forma certa. Claro que às vezes você pode não ter o resultado que você espera de imediato. Sim. Acredito que ninguém tenha, né? É o que você falou. Você teve que quebrar a cara para aprender o que não fazer, entendeu? Sim. Então, é isso. Acho que é focar, estudar o mercado, estudar o seu nicho, o seu público, o comportamento desse seu público. O Vitor falou também uma questão que é essencial. Ele não faz mais live, né? Ou seja, para ele não funciona mais fazer live. Ele grava o vídeo e coloca dentro da comunidade. É o que está funcionando. Ok, beleza, é válido, né? Então, estudem. A primeira coisa, estudar. Após estudar, criar uma marca, criar uma logo e trabalhar o brand dessa marca. Sim, e até você trabalhar de forma estratégica a interconexões entre as redes, né? Então, por exemplo, hoje a gente tem um podcast que vai para o YouTube, né? A gente tem uma série que a gente começou a gravar que é o Provoca, que é uma série dentro do podcast. No LinkedIn, eu trabalho a newsletter, né? Então, são artigos maiores, mais densos, e algumas publicações pontuais que eu faço no Instagram eu levo para o LinkedIn, principalmente algumas publicações relacionadas a eventos, né? E no Instagram é meio aquelas publicações do dia a dia, chamando e tal. Então, assim, você desenha uma estratégia, né? Aí você, tem e-mail marketing, né? Você tem uma série de ferramentas que você pode montar e é o que a gente faz hoje dentro da comunidade. A gente tem basicamente um ecossistema de comunicação. A gente tem newsletter no LinkedIn, a newsletter semanal, vídeo, o conteúdo eu aproveito de um para o outro. Então, alguns podcasts aqui que a gente gravou já viraram artigos no LinkedIn. Bacana. Entendeu? Então, você pode fazer a reciclagem desse conteúdo de forma também estratégica. Eu vejo muita gente que tem dificuldade, eu não tenho ideia, não sei o que, papapá,
né? Algumas pessoas falam que eu sou criativo para, assim, eu acho que às vezes eu sou, tenho umas ideias que, porra, mas enfim, né? Mas criatividade é uma coisa que é treinável, né? Você consegue exercitar a criatividade, você consegue estudar sobre criatividade, né? E se realmente você quer se destacar no mercado, você precisa ser uma pessoa criativa. Não, exatamente. A questão do marketing hoje, né, do marketing digital, assim, o marketing como sempre, né? Eu digo hoje, mas na verdade o marketing como sempre. Ele exige sim a criatividade, a expertise, né? Nem que seja o mínimo, né? A pessoa que vai se posicionar, que tem uma empresa, ela tem que ter um pouquinho de criatividade. Claro que, né, você vai procurar um profissional, uma empresa, ok. Mas você tem que ter um pouquinho dessa expertise, até para você não ser enganado também, né? Porque hoje, infelizmente, a gente conta com pessoas e profissionais, empresas, que às vezes só quer vender o serviço e não entrega o resultado de fato, né? Então, enfim, eu aconselho sempre estudar, buscar bons profissionais, tá? E analisar bastante o mercado, porque o mercado tem bons profissionais, tem muita empresa boa, sim, tá? Tem muita empresa ruim, empresa que não tem um posicionamento, mas você vai buscar, claro, aquilo que você deseja, que você quer alcançar, né? Sim. Eu fiz uma pesquisa com alguns profissionais de segurança que atuam ou querem atuar em rede social, como infoprodutores e tal. Aí uma das perguntas está aqui, ó. Quais destas ferramentas ou tipos de software você utiliza regularmente para seu negócio digital? CRM, 11%. Ferramenta de e-mail marketing, ninguém. Ferramenta de gestão de rede social, ninguém. Editor de vídeo, 55%. Plataforma de hospedagem, 3%. 3 não, 33%. Construtor de landing page, 44%. Ferramenta de automação, ninguém. Ferramenta de agendamento, 22%. Plataforma de webinar e lives, 44%. E nenhuma, não uso nada, 11%. Assim, o que eu poderia dizer, Vitor, é o seguinte, por exemplo, o profissional às vezes não sabe nem o que é um CRM. Sim. Entendeu? Aí bate naquilo que eu estou enfatizando. Estudar o mercado, saber as ferramentas, conhecer seu público, como que você pode atingir o público, quais são as ferramentas que te proporcionam isso. Você acabou de citar várias, né? E, por exemplo, o e-mail marketing até foi uma surpresa quando você falou que você está utilizando, porque assim, as empresas que a gente pega hoje, nenhuma mais está utilizando o e-mail marketing, né? Mas eu volto a dizer, se está funcionando para você... Não é nem questão de funcionar ou não funcionar, é questão de tu amarrar por todas as pontas. Sim, sim. Entendeu? O cara, tá, mas se eu mando pra 1000 e um leu o e-mail, bicho, e se esse cara que leu o e-mail é o cara que não leu o WhatsApp? Não, e até porque também você tocou num ponto importante, porque o trabalho que você tem para poder enviar 1000 é o mesmo trabalho que você tem para poder enviar um. Sim. Entendeu? Então, é isso aí. Se de... um abriu... E quanto tempo você gasta? Eu acho que também, assim, eu voltei há pouco tempo, é uma questão de análise. Se realmente, tá dando muito trabalho, tem um custo muito grande por resultado pequeno, bicho, descarta. Agora, se não, você tem que estudar número, né? Outra pergunta que eu vou compartilhar contigo, legal. Como você descreveria seu processo de vendas ou funil de conversão atualmente? Aí tá aqui, ó, 55,6. Não tem um processo definido. Vendas acontecem esporadicamente. E 44,4 tem um processo básico. Posto, respondo DM e vendo. Ainda tinha duas opções que ninguém marcou, que tem um funil estruturado, captura, lead, nutrição e oferta, e tem um funil avançado e parcialmente, parcialmente / totalmente automatizado. Ou seja, muito baixo. A grande maioria não tá. Então, ó, a partir de agora, você, técnico de segurança, engenheiro de segurança, que quer melhorar os seus processos, a gente está acabando de construir um produto aqui para infoprodutor de segurança do trabalho. Se você tem interesse, escreve aqui que a gente vai sair em primeira mão. Quais são as duas maiores dificuldades para crescer e escalar seu negócio digital como infoprodutor de segurança? Tá aqui, ó. Falta de tempo para dedicar, 66%. Falta de conhecimento técnico, 55%. Custo elevado das ferramentas. Isso é uma outra coisa que eu tô pensando.
eu tô pensando em criar um processinho de distribuição de serviço. Por exemplo, tem um Canva colaborativo, tem um CRM colaborativo, criar uma central, já que é caro, vão 10 pessoas ratear e todo mundo usar um pouquinho. Claro que eu não tô falando de comprar o negócio e dar um login para todo mundo usar. Não é isso que eu tô falando, né? Mas você viabilizar com determinado software a possibilidade de você usar o sistema de forma comunitária, assim, por ser. Isso daí, Vitor, é um dos fatores, às vezes, meio que bloqueia as pessoas de contratar uma ferramenta de gestão, né? Realmente o custo não é muito acessível, né? Mas é essencial. Para quem quer construir um funil de vendas, pessoal, não tem para onde correr. Tem que fazer investimento em plataformas, tem que ter uma landing page muito bem estruturada, porque tudo influencia no marketing. Às vezes você cria ali um anúncio, você cria uma chamada, tá tudo perfeito, tá tudo maravilhoso. A hora que o usuário clica nesse anúncio e ele é levado para uma landing page, ou para um site, ou para um e-commerce, e o e-commerce, ou a página, ou o landing page demora para carregar, já era, irmão, perdeu a venda. Ninguém tem paciência de ficar esperando nada, tá? Então o funil tem que estar muito bem amarrado, sabe? Desde lá do anúncio, a forma de você escrever o anúncio, o copywriting, né? O servidor também que você utiliza, até na ponta da linha, que seria o e-commerce, ou o site, ou a landing page, tem que estar tudo muito bem estruturado, tudo dentro de uma comunicação única, para que, de fato, a pessoa chegue ao final e compre o produto. Só abrir mais... É a última, eu prometo, tá? Só abrir mais um aqui, ó. É uma área que você gosta de falar, eu sempre sou disso. Qual o seu nível de conhecimento sobre as seguintes técnicas aplicadas ao conteúdo? Aí tá aqui, ó. Técnica, não conheço, ouvi falar, conheço bem, mas aplico pouco, e conheço bem, aplico frequentemente. Eu tenho três perguntas que eu botei aqui. Storytelling, gatilhos mentais e o método de atenção, interesse, desejo e ação. Aqui, ó. A grande maioria não conhece o que é storytelling. A grande maioria conhece bem os gatilhos mentais, mas aplica pouco. E a grande maioria do método atenção, interesse, desejo e ação, a galera não conhece. Exatamente. São, assim, assuntos cruciais, cara, que quem quer vender na internet tem que dominar, cara. Não tem como. Veja bem o seguinte, como que você faz uma pessoa, um usuário, né, comprar alguma coisa? A primeira coisa que você tem que fazer é convencer a pessoa daquilo. Né? Se você aborda uma pessoa na rua, no tete-a-tete, no boca a boca, você convence a pessoa do seu produto. Claro, o produto tem que ser bom, ninguém está falando de vender qualquer coisa. Mas se você tem um produto que gera resultado, que gera, sabe, enfim, que traz para ela um retorno, você tem argumentos para poder oferecer o produto. E você utiliza o quê? Você utiliza o gogó para poder convencer a pessoa. A internet, o que convence a pessoa é o storytelling, é a história que você conta sobre aquele produto, os gatilhos mentais que você utiliza, né? E a forma como você escreve o anúncio. É o que convence. Então, isso daí é uma outra ciência que a gente poderia falar, né? Por exemplo, eu até estou fazendo um curso de copy, e eu vejo, cara, que assim, é uma ciência muito grande por trás daquilo dali. A forma de você escrever não é só chegar e criar uma headline. Compre aqui o produto, porque o produto é muito bom, ele vai te proporcionar isso, aquilo outro. Não é. Tem toda uma ciência, toda uma forma de você escrever aquele anúncio, para que as pessoas engajem. E mais uma vez eu volto lá atrás. Se você não entende o seu público, você não vai saber escrever o anúncio. Porque você não escreve um anúncio para vender um produto para determinado tipo de pessoa. Você está escrevendo o anúncio, né, para que ele tenha uma ação efetiva em cima de um público. Então você tem que entender o seu público. Se você não entende, você não sabe nem como escrever um anúncio. Se você for escrever, você vai escrever da forma errada, vai investir dinheiro em tráfego, não vai ter retorno.
e você vai sair reclamando, dizendo que o marketing digital ele não funciona. E funciona muito. Eu conheço pessoas que faturam dinheiro pra caramba com marketing digital, vendendo produto de qualidade, entendeu? Produto realmente que vai transformar vidas. Agora, tem a forma certa de você fazer. Se você não sabe, eu recomendo você voltar lá na primeira aula, estudar o seu público, aprender, tentar entender como aquele público ele vai reagir à forma como você escreve. E antes de você, às vezes, criar um lançamento, você tem vários tipos de ferramenta que você pode utilizar para entender primeiro o seu público, entender o comportamento dele antes de você partir para o lançamento, né? Enfim, abrir uma live para poder vender alguma coisa. Entendeu? Show, doutor. Você falou de conhecer o público. Eu tava num desses dias muito ociosos com a inteligência artificial. Aí você conhece o livro do Caio Carneiro? Do Caio Carneiro, que é aquele... Não. Esse não, tem um... Eu não sei se é o... Seja F. Seja F, né? Aí eu falei, porra, se eu puxar alguma coisa da segurança. Aí eu consegui montar aqui. Aí dá foco no essencial, otimização contínua, diferenciação estratégica, autoridade sem autoritarismo. É isso aí, autoridade sem autoritarismo. Aí eu escrevi um negócio e mandei pra 2 colegas meus. Ele falou, porra, Vitor, legal. Mas, porra, eu não sei se cola esse termo usando alguma coisa, um palavrão, pro pessoal da segurança do trabalho. Eu falei, mas às vezes a gente tem que usar. Enfim, a gente conversou, mas era justamente essa questão de conhecer o público, né? E muitas das vezes a gente também precisa desafiar o público. Sim. Né? A gente precisa se pôr à prova algumas coisas. Né? Então, eu acho que realmente, tá? Se você que está aí do outro lado quer se posicionar nas redes sociais, quer ser um infoprodutor, e tá tudo bem, não é pecado, não é errado. Não quer dizer que necessariamente você vai viver disso. A galera às vezes confunde o fato de você querer vender um produto e ter uma renda extra a você querer necessariamente viver daquilo. São duas coisas diferentes. Né? Você pode ter como objetivo você se tornar referência e viver vendendo mentoria, curso e, porra, entre aspas. E você pode não ser um profissional CLT que bate ponto todo dia de 8 às 18 e ter um outro serviço ali que vai te render uma grana, que é o famoso bico, que todo mundo fazia um bico. Né? Faz bico, David? Só que hoje em dia você tem a facilidade de você usar o teu conhecimento, sem precisar sair de casa, sem precisar pegar um ônibus, não sei o quê, e fazer uma grana extra que você pode usar para qualquer coisa. Inclusive para sair da segurança do trabalho. E Marcão, a gente já falou de marca, de identidade visual, a gente já falou de estratégias, de posicionamento. Mas eu acho que vale a pena também a gente pontuar a questão do tráfego pago, né? Porque, assim, acaba sendo uma ferramenta fundamental, né? Não sei se eu chamo de ferramenta ou se uma estratégia, eu não sei como é que chama, você explica melhor, que hoje acaba sendo muito mais essencial do que há anos atrás, onde você tinha menos gente, você tinha menos público, você tinha menos atenção dividida, né? Você tinha menos gente ensinando a ser interessante nas redes sociais, né? E como você hoje tem a atenção muito dividida, você acaba tendo que... Não adianta, tem que colocar dinheiro, não tem jeito. Tô errado ou não? Não, de jeito nenhum. E assim, Vitor, você abordou bem. Tráfego pago é estratégia, tá? E assim, tráfego pago, eu costumo dizer o seguinte, tá? O cliente, enfim, eu falo muito com base naquilo que eu atendo, enfim, diariamente. O cliente, às vezes, ele acha que tráfego pago é apertar o botão azul, né? De turbinar a publicação e tudo mais. E às vezes a gente atende cliente lá que, não, mas eu já faço tráfego pago.
Ah, já faz? Mas olha, eu não tô tendo retorno nenhum. A pessoa até clica lá, curte, mas ninguém compra, mas ninguém, sabe, engaja, ninguém faz pergunta. Então, assim, tráfego pago, pessoal, não é apertar o botãozinho azul. Não existe o botão mágico, né? A gente brinca muito isso, eu falo isso lá com gestores de tráfego, até amigos também que rodam tráfego pesado para campanha, para ofertas. E eu sempre falo, aliás, eles falam o seguinte: não existe o botão mágico. E assim, eu, além de eu ter a minha agência hoje, eu trabalho em parceria também com uma empresa que faz muito tráfego pago para muitos produtos, ofertas. Eu vejo o dia a dia dos caras e assim, tráfego pago é estratégia, é teste. Testar, testar, testar. Às vezes você coloca, por exemplo, vou citar um exemplo, você investe um valor de R$ 1.000 e vende um produto de R$ 200. Você tem uma perda muito grande. Só que nesse processo você está entendendo o seu público, sim, você está vendo o criativo que mais performance, né? Sim. E quando você acerta a mão, meu amigo, aí você coloca 1.000 e volta 3, 4, 5. E eu vejo isso acontecer. Entendeu? É um negócio, é um negócio que particularmente eu demorei um pouco para poder acreditar, porque eu não vi isso na minha frente, né? E assim, eu já vi isso aí na minha frente. Você investir, tipo, o cliente, né, que paga às vezes a empresa para poder faz um investimento de 5.000 em tráfego, volta a 15, 20, 30 mil. Entendeu? Por quê? Porque já entendeu o público, já sabe o criativo que performa, sim, né? Então, mais uma vez, eu sempre voltando. Entender primeiro o público, estudar o seu nicho, saber o que você está fazendo de fato antes de qualquer coisa, para você não torrar tanto dinheiro. Torrar, você vai torrar um pouquinho, sim, que faz parte, mas para você não se perder muito, sim, né? E outra coisa, se for contratar um gestor de tráfego pago, cuidado. Cuidado, meu amigo, porque ó, infelizmente tem muitos aí no mercado que prometem muita coisa, mas nem eles mesmos sabem fazer o tráfego pago. Porque, olha, não é fácil. Realmente, eu estudo até hoje, né, eu faço muitos cursos, e não é fácil. Não é só você subir um anúncio, colocar e escolher o seu público ali, escolher a localização e apertar o start e ver a coisa acontecer. Existe todo um esquema por trás, e esse esquema é a questão do copywriting, é a questão de você ter uma página muito bem estruturada, entendeu? Às vezes o tráfego ele dá certo, mas a página ela tá com problema, ela não funciona, a página cai. Não converte. Então é isso daí. Às vezes o botão que você colocou, o botão ele não está chamando a atenção, às vezes ele está com o link errado, às vezes não foi feito o traqueamento, existe muito isso. Como que você sabe se houve a conversão? Você só sabe se houve a conversão se você tem um traqueamento dentro daquela página. Por exemplo, quantos clientes clicaram lá no botão Fale conosco? Quantos clientes clicaram lá no botão lá enfim, do telefone ou lá no botão de compra? Você tem que saber isso para você poder entender. Quantos foram para o checkout de pagamento, né? Então, se você não sabe isso, se você não tem essas métricas, você está investindo, não sabe para onde o dinheiro está indo. E na ponta da linha, o dinheiro não chega, né? A venda ela não acontece. Então, entender muito bem como funciona o seu produto, é o seu nicho, mais uma vez eu falando aqui, e procurar um gestor que realmente tenha gerado resultado. Sim. Tudo influencia do resultado do que ele criou. E Marco, faz diferença se o meu gestor de tráfego conhece o meu mercado? Vitor, faz diferença sim, tá? Por exemplo, ele pode até nunca ter atendido a área de SST, por exemplo. Mas se ele é um bom gestor de tráfego, ele vai conversar com você, ele vai entender como funciona e ele vai saber criar a estratégia certa, o funil certo para aquela venda acontecer. Tá. Para que você tenha um resultado esperado. E só abrir um parênteses aqui, gente. Tudo que a gente está falando, né? Começa, como o Marco já falou. Se a tua estratégia, né, tá errada lá no início, se o teu público-alvo tá errado, se o teu nicho tá errado, né? O teu tráfego vai dar errado. Vai dar errado. Vai dar errado. Então, assim, se hoje você
Pô, porque, por exemplo, eu tenho um colega meu, Vitor, pô, eu quero fazer tráfego pago, não sei o que, como é que faz, não sei, papapá, blá, 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 tu faz, blá, blá. Eu, de vez em quando, ainda faço uma coisa ali no coisa, só mas na verdade, eu testo determinados criativos. Porra, esse aqui tá bom? Tá. Esse não tá? Tá. Porque aí, com aquilo que tu falou, porra, esse aqui deu bom, então vamos pegar esse aqui e vamos botar dinheiro nesse aqui, né? Tem uns que, às vezes, tu nem entende. Eu falei, porra, eu segui o mesmo padrão e, né? O que você acha que, às vezes, vai, porra, emplacar, não emplaca, o que tu não dava nada por ele. Exatamente. Enfim. Mas, antes de tudo, você tem que... Testar. Não, até antes de testar, você precisa se posicionar, saber como você vai se posicionar, como você quer reconhecido, quem são as pessoas que têm que te acompanhar. Por exemplo, eu demorei, muitas das vezes, quando eu conversava com alguém, principalmente quando eu fazia, né? Qual é teu público-alvo? Eu falava, técnicos e engenheiros de segurança. Mas é muito amplo. Tá, mas é. Aí eu entendi que, na verdade, o meu público não são técnicos. São técnicos e engenheiros de segurança que não estão satisfeitos hoje com a profissão e que entendem que podem ter melhores resultados. É isso. O cara que não está satisfeito, mas que enxerga que se ele estudar um pouco mais, que se ele fazer determinados sacrifícios... Eu acho que eu estou muito longe do microfone, o David não me deu expor, mas tudo bem. Esse cara consegue sair do lugar. Esse é o meu público. Eu demorei a enxergar isso. Entendeu? Eu quero pegar aquela pessoa que é esforçada e quer correr atrás. Eu não quero aquele técnico de segurança, aquele engenheiro de segurança na zona de conforto que, pô, só reclama do salário e não faz nada. Não quero esse cara. Entendeu? E a partir do momento que eu entendo, eu começo a me comunicar melhor. Exatamente, Vitor. Eu acho que o seu erro ele foi basicamente isso mesmo, entendeu? Entender melhor o público que você quer falar. Sim. Né? Porque às vezes, eu quero técnico de segurança. Mas é muito amplo, tá, ok. Mas aí depois você finalizou. Sim. Técnico de segurança e engenheiro de segurança que estão insatisfeitos com a profissão. Olha só, é o que você trouxe. Insatisfeitos com a profissão. Quando você for escrever o anúncio, como que você vai escrever o anúncio? Já muda a forma que você escreve. Atenção, engenheiros e técnicos de segurança do trabalho que estão insatisfeitos com a profissão, a oportunidade de você mudar de vida é hoje. Clique aqui, tal. Olha como você já mudou a chamada. Sim. Entendeu? Então, se você não entende para quem você está falando, para quem você está se posicionando, vai dar errado. Sim. Vai dar errado. Você tá falando isso agora, eu lembrei de uma vez, acho que foi até vocês que fizeram os criativos para mim, que eu botei técnicos e engenheiros de segurança entre 35 a 40 anos. Eu não lembro exatamente, mas eu peguei de propósito o nicho, né? E uma porrada de... mas isso é preconceito, e o pessoal mais velho, e o mais novo, a galera entrando para reclamar sem ler o raio da legenda. Eu explicava, não, eu não falei que quem não tinha aquela idade era proibido de se inscrever no evento. Em nenhum momento eu falava isso. Mas na arte, eu chamava atenção técnico, se você... Mas em nenhum momento eu escrevi que as outras idades estavam proibidas. Então, isso aí já foi, cara, um gatilho maneiro que você poderia ter feito o seguinte. Ter pego as pessoas que falaram, né, enfim, que reclamaram, subir uma live ou falar alguma coisa ou gravar um vídeo. Pessoal, olha só, a situação é essa daqui, ó. Estou escrevendo para técnicos entre idade tal, porém não é um preconceito, tal, porque isso vai ser, enfim. Sim. Você cria, cara, uma situação, é o que muito influencer faz hoje. Às vezes eles falam alguma coisa proposital para chamar atenção, porque aí eles pegam aquele público que foi lá para reclamar e converte aquele público em público comprador. Entendeu? Então, cara, tudo é uma forma de você se posicionar, tudo é estratégia. Entendeu? Marketing digital é estratégia. Se você não tem a estratégia certa, se você não estudou o seu público, se você não estudou o mercado, a possibilidade de você errar é enorme. Entendeu? Então, eu estou sempre enfatizando, estudar o público, estudar o nicho, ver para quem você quer falar, estudar, escrever
enfim, é da forma certa, utilizar o argumento certo para você poder conseguir atingir o público certo. Marcão, e hoje, se eu tô hoje ali com um técnico de segurança, um engenheiro de segurança que quer, porra, dar um up no perfil, quer, porra, fazer tráfego pago, tá? Mas, pô, ele entendeu, como eu há muito tempo lá atrás, que ele não quer fazer, ele quer contratar alguém. Quem que você indica para ele contratar? Eu posso indicar a minha empresa, né? Ideia em Pixel. Fazendo aqui um jabá, mas assim, é modesta parte, né? Enfim, brincadeiras à parte, hoje a gente tem uma... Assim, hoje a gente consegue prestar uma consultoria muito boa à empresa, tá? Claro, né? Enfim, você começou comigo em 2018, né? A gente teve uma experiência juntos aí, uma caminhada junto, eu também aprendi muito. Mas hoje, por exemplo, a gente já utiliza ferramentas que a gente já não utilizava. Sim. O mercado também muda muito. Então a gente tem um ecossistema hoje muito bom para poder oferecer para as empresas, né? Desde gestão de tráfego, enfim, a criação de campanha. A gente estuda junto o público, né, o nicho com o cliente. A gente faz uma reunião antes para poder acertar algumas coisas, né? Entender melhor como que o cliente ele vai se posicionar, qual o público que ele vai atingir, né? Para em cima disso a gente definir estratégias que possam, né, enfim, vão ajudá-lo a ter um posicionamento bacana no mercado. Tá? Então, se tiver alguma dúvida, alguma coisa, pode estar entrando em contato comigo. Eu vou deixar aí embaixo aí o Instagram, não sei se pode falar aqui ou se já deixa. Bom, o meu Instagram é o Marcos Meira, né? Acessa lá e, enfim, manda lá um direct que a gente responde, tá? O site a gente está estruturando ainda, né? E em breve a gente vai estar com um site novo aí, apresentando os serviços e tal. Mas é isso, tá bom? Então, alguma dúvida, só escrever lá, o Marcos Meira, que a gente consegue dar um help. Maravilha, Marcão. Queria te agradecer mais uma vez aí pela oportunidade da gente bater esse papo aqui, né? Você sabe que é uma área que eu gosto bastante, estudo bastante. Tenho evoluído algumas coisas, né? E realmente as coisas estão caminhando, né? Tu falou um negócio aí que eu lembrei de alguma coisa, bicho. Ia fazer um comentário aqui, mas eu acabei esquecendo. Não deve ser importante, então. Marketing. Não, tu falou alguma coisa aí do tráfego. Tráfego pago, público, nicho, não, deixa pra lá. Criativo. Não. Enfim, né? Eu acho que... no próximo a gente eu vou lembrar. No próximo a gente se não lembrei, não era importante. Não tem problema, não. Tá, mas, galera, eu posso dar como referência aí, o Marco sempre me atende muito bem naquilo que eu preciso, né? As minhas primeiras logos, meus primeiros sites, tudo foi ele que fez, né? Tenho muitos outros amigos que fizeram trabalho com ele também, né? Então, assim, a gente tem uma parceria de longa data aí. Eu acho que ele tinha que já oferecer um curso de marketing pro pessoal de segurança aí, mas eu acho que ele tá enrolando já mais pra fazer em breve teremos um curso, sim, pode ter certeza. Sim, breve que não sai. Mas, galera, eu espero que esse bate-papo aqui sobre marketing, sobre branding, sobre posicionamento, possa ajudar você, técnico e engenheiro de segurança que quer se posicionar de forma mais assertiva. Não tem jeito, gente. Não tem como andar para trás. A vida é uma escada rolante. Depois que tu andou, bicho, não adianta tu querer, né? Se tu desligar o botãozinho, já era. Então, se você mesmo... Vitor, porra, eu não quero empreender, eu não quero vender nada... No mínimo, no LinkedIn você tem que estar. Pronto. Entendeu? E eu, sinceramente, se hoje eu não usasse o Instagram para as redes sociais para trabalho, bicho, eu acho que usaria ali para 5 minutos, mas agora não tem porquê, sinceramente, eu cheguei a essa conclusão de ficar expondo determinadas coisas. Pode parecer meio paradoxo eu falar isso aqui, né? E minha mulher às vezes reclama, mas isso faz parte do processo que eu quero. Eu tomei a decisão, né? É uma coisa que eu quero trabalhar com educação, eu quero escalar, eu quero usar as redes sociais como aporte e acabou. Isso é o que eu quero, então não tem jeito, não tem como voltar para trás também.
né? Então, se você quer, vou deixar os contatos do Marcos aqui, tá? E se vocês quiserem saber um pouco mais, fala comigo, que a gente tem um programa ESST Mais Renda, que a gente trabalha ali 16 formas de se fazer dinheiro na segurança do trabalho, né? E eu já fiz dinheiro com marketing digital. Você lembra que a gente pegou um cliente, que eu fazia o copy, você fazia as artes? Ah, sim, lembro A sim. gente fez eu arrumei um cliente, ele fazia toda a parte Parte técnica, técnica de web, e eu escrevia Escrevia o os texto, né? textos e O tal, conteúdo. os conteúdos. E ficamos Né? bastante tempo. Ficamos aí quase ficamos um ano. E a quase gente um só ano, né? parou de prestar serviço porque eu cancelei no bom sentido. Porque assim, eram amigos meus que tinham uma empresa com produtos de segurança. E assim, eu poderia escrever do ponto de vista genérico da atividade. Eles queriam que a gente trouxesse conteúdos mais específicos sobre os produtos. Eu falei, parceiro, sobre o produto, eu preciso que alguém me ajude. Quem conhece os produtos são vocês. E eles não tinham ninguém na época e tal, não sei o quê. Pô, eu falei, parceiro, é melhor tu parar de me pagar, porque a gente não tá trabalhando, não estamos evoluindo. Né? E eu não faço serviço só para ganhar dinheiro. Faço também para ganhar dinheiro, mas eu quero realmente entregar alguma coisa do cliente, que com certeza. funcione. Claro. Né? Então, Marcão, obrigado, muito bom te ver. Tem tempo que a gente não se encontrava pessoalmente. Né? A última vez não foi lá na inauguração da loja, não, né? A última vez foi no shopping de Bangu, Foi que a gente teve uma almoçou reunião junto. Que tinham lá as meninas, a Rose e mais uma menina. Teve a reunião lá com o pessoal. Beleza. Então isso tem pelo menos 5 anos já. 5 anos. David, fechou? E pra você que ficou com a gente até agora, que o David não me lembra, era papel dele me lembrar que eu tinha que falar pra você curtir, comentar, compartilhar, né? Mas, contudo, todavia, entretanto, queria que você também comentasse aqui o que você achou da logo nova, né? Se tá 10, se não tá. Por favor. Ele acabou, ele falou que tava legal, pô. Bacana. Né? Eu, particularmente, eu só não entendi esse risco aqui, mas tudo bem. Não sei. É um detalhezinho. É um detalhe só pra... Não consegui entender Tem. essa pontinha. Entendeu? Era pra puxar um C aqui, ó. E o chapeuzinho aqui também, né? Aliás, é o capacete. O capacete, Mas botou, tudo bem. Esse capacete, rapaz, acompanha ele. Senhores, senhoras, senhoritas, muito obrigado. Ótima noite.